Você já teve a sensação de que os dias estão passando rápido demais, mas sua vida continua exatamente no mesmo lugar? Você acorda, faz o que precisa fazer, se distrai um pouco, dorme, e no dia seguinte tudo se repete. Sem grandes mudanças, sem grandes conquistas, sem grandes memórias. E o pior de tudo, ninguém te avisa que isso é perigoso. Porque desperdiçar a vida não parece um erro. Não dói. Não sangra. Não faz barulho. É silencioso. A maioria das pessoas só percebe quando já é tarde demais. Sinal 1. Você vive sempre cansado, mesmo sem fazer nada importante. Não é um cansaço físico. É um cansaço da alma. Você dorme, mas acorda esgotado. Descansa, mas nunca se sente realmente renovado. Porque sua mente está sempre ocupada com coisas inúteis. Notícias, redes sociais, comparações, distrações. Seu corpo até para. Mas sua mente nunca descansa. E isso vai drenando sua energia aos poucos. Até você se acostumar a viver no modo sobrevivência. Sem sonhos claros. Sem objetivos reais. Apenas existindo. Sinal 2. Você passa mais tempo planejando do que agindo. Você sabe exatamente o que deveria fazer. Estudar, mudar de área, cuidar da saúde, começar algo novo. Mas nunca começa. Sempre diz: segunda eu começo. Mês que vem eu mudo. Ano que vem vai ser diferente. E assim sua vida vira uma eterna promessa que nunca se cumpre. Planejar dá uma falsa sensação de progresso. Mas sem ação, não existe mudança. Só ilusão. Sinal 3. Você foge do silêncio. Quando fica sozinho, sem celular, sem música, sem vídeo, você se sente desconfortável. Porque no silêncio aparecem as perguntas que você evita. O que eu estou fazendo da minha vida? Era isso mesmo que eu queria? Por que eu me sinto tão vazio? Então você se distrai de novo. Abre outra aba. Outro vídeo. Outro feed. Não porque está feliz, mas porque não quer pensar. Sinal 4. Você vive se comparando com todo mundo. Você abre o Instagram e vê pessoas vivendo a vida que você sonha. Viajando. Evoluindo. Conquistando. E sem perceber, começa a se sentir pequeno. Atrasado. Insuficiente. Mas continua parado. Você se compara, mas não se move. E isso cria um ciclo cruel. Quanto mais você olha para a vida dos outros, menos vive a sua. A verdade é simples e dura. Ninguém vai te puxar para fora dessa vida automática. Ninguém vai te salvar. Ninguém vai acordar por você. Ou você desperta, ou vai passar anos apenas respirando. Talvez o maior problema de desperdiçar a própria vida seja o fato de que isso não parece errado. Não existe um alarme tocando. Não existe um aviso piscando. Não existe ninguém te impedindo. Você apenas continua. Até perceber que está velho demais para recomeçar com a mesma energia. Sinal 5. Você vive no piloto automático. Você acorda sempre no mesmo horário. Come as mesmas coisas. Faz os mesmos caminhos. Conversa sobre os mesmos assuntos. E se alguém te perguntar o que você fez nos últimos 5 anos? Você não saberia responder. Porque os dias foram iguais demais para serem lembrados. Viver no piloto automático é trocar consciência por conforto. Você não sofre muito, mas também não vive de verdade. Sinal 6. Você tem medo de errar mais do que vontade de vencer. Você não tenta porque tem medo de falhar. Não se expõe porque tem medo de ser julgado. Não muda porque tem medo de se arrepender. Então prefere continuar insatisfeito do que correr o risco de ser feliz. O problema é que o tempo vai passar de qualquer forma, com ou sem coragem. E no final, o arrependimento não vem pelas coisas que você fez,
mas pelas que nunca tentou. Sinal 7. Você aceita uma vida medíocre só para não se incomodar. Você sabe que poderia mais, mas se convenceu de que tá bom assim. Não é horrível, mas também não é bom. É apenas suportável. E isso é o tipo mais perigoso de prisão. Aquela que parece confortável. Você não se sente infeliz o suficiente para mudar. E não se sente feliz o suficiente para estar em paz. Sinal 8. Você vive esperando motivação. Você acha que um dia vai acordar inspirado. Com energia. Com clareza. Com vontade. Mas esse dia quase nunca chega. Porque a motivação não vem antes da ação. Ela nasce depois. Você age primeiro. Se move primeiro. E só então começa a se sentir diferente. Esperar motivação é como esperar o carro andar sem ligar o motor. Sinal 9. Você vive dizendo não tenho tempo. Mas tem tempo para séries. Para vídeos aleatórios. Para rolar feed por horas. Você não falta tempo. Falta prioridade. O que você faz todos os dias? É exatamente a vida que você está construindo. Não existe destino. Existe rotina. E aqui está uma verdade que quase ninguém aceita. A maioria das pessoas não fracassa por falta de talento. Fracassa por falta de direção. Elas vivem ocupadas. Mas não estão indo para lugar nenhum. Os sinais mais perigosos não são os barulhentos. São os silenciosos. Eles não te assustam. Eles não te machucam. Eles apenas te mantêm exatamente onde você está. Sinal 10. Você vive para agradar os outros. Você escolhe o que falar pensando na reação. Escolhe o que postar pensando no julgamento. Escolhe até seus sonhos pensando no que vão achar. Sua vida virou um personagem. E o pior, você nem percebe quando deixou de ser você. A necessidade de aprovação te rouba aos poucos. Primeiro sua opinião. Depois suas decisões. E por fim, sua identidade. Sinal 11. Você foge de responsabilidade. Tudo é culpa de alguém. Do governo. Da família. Do passado. Da sorte. Enquanto você aponta culpados, sua vida fica parada. Assumir responsabilidade dói. Mas liberta. Culpar o mundo alivia. Mas te prende. Sinal 12. Você não se conhece. Você sabe o nome de influencers. Sabe letras de músicas. Sabe memes. Mas não sabe o que quer da vida. Não sabe no que é bom. Não sabe o que te dá sentido. Você passa mais tempo consumindo o mundo do que construindo a si mesmo. Sinal 13. Você evita ficar sozinho em silêncio. Quando fica sem estímulo, você pega o celular. Liga algo. Coloca um ruído. Porque o silêncio te força a pensar. E pensar te lembra que algo está errado. Quem não aguenta o próprio silêncio, geralmente está fugindo de si. Sinal 14. Você vive como se tivesse tempo infinito. Você age como se pudesse recomeçar sempre. Como se tivesse mais 10 chances. Mais 20 anos. Mais depois. Mas a vida não avisa quando o depois acaba. Um dia você só percebe que a juventude passou. E você ainda estava se preparando para começar. E aqui está o ponto mais desconfortável de todos. Ninguém vai te salvar. Ninguém vai te empurrar. Ninguém vai te acordar. Ou você assume o controle. Ou vai passar a vida assistindo quem assumiu. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Alguma parte desse vídeo bateu em você. Talvez mais de uma. E isso é bom. Porque a maioria das pessoas prefere se distrair do que se encarar. Um momento em que tudo muda. A mudança real não começa com motivação. Começa com desconforto. Com aquela sensação estranha de: eu não quero mais continuar assim. Não é raiva do mundo. É insatisfação consigo mesmo. E isso não é fraqueza.
É o primeiro sinal de consciência. A pergunta que define seu futuro. Agora responda mentalmente, com total honestidade. Se minha vida continuar exatamente igual pelos próximos 5 anos, eu ficaria feliz? Sem fantasia. Sem um vai melhorar. Sem desculpa. A resposta que vier primeiro é a verdade. O exercício que pode te tirar desse ciclo hoje. Pegue um papel ou bloco de notas do celular e escreva: o que está me prendendo hoje? O que eu estou evitando enfrentar? O que eu faria se ninguém me julgasse? Só isso. Esse exercício parece simples, mas ele quebra o automático. Ele te força a sair do modo espectador e entrar no modo autor da própria vida. A verdade final, que ninguém te conta. Você não precisa de mais informação. Você precisa de mais ação. Você já sabe o que precisa mudar. Só está adiando. A vida não recompensa quem entende. Recompensa quem age. Mesmo com medo. Mesmo sem clareza. Mesmo imperfeito. E deixa eu te dizer algo direto. Não é tarde. Mas também não é cedo. É agora. Daqui a 1 ano. Você vai desejar ter começado hoje. Então começa hoje. Nem que seja pequeno. Nem que seja torto. Nem que seja só um passo. Mas começa. Se esse vídeo te acertou, comenta uma palavra. Acordado. Para você mesmo lembrar que esse foi o dia em que você parou de viver no piloto automático. E se inscreve no canal, porque aqui não tem motivação vazia. Aqui é para quem quer acordar para a vida de verdade.